Levanta a mão só quem já ouviu que tem um grande potencial ou que acredita que tem um grande potencial, mas não sabe o que isso quer dizer ou não sabe como utilizar esse grande potencial. E aí vai vivendo a vida numa autocobrança e acaba desaguando num rio de autossabotagem. Também, cara. Dá oi pra eles, oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi. Oi, gente. Eu sou tão mal-humorado, gente. São tão pouca ideia. O que você quer? Carinho? Oh. Tá assim só por causa da câmera, né? Que você não é assim, eu sou safada. Cara, na maioria das vezes que eu fui tentar alguma coisa, se eu não fosse boa de imediato, eu simplesmente deixava pra lá. E aí eu desistia ou pelo medo de ser ruim, o que não é questão de ser ruim, né? É questão de ser um aprendizado. Então, ou eu desistia pelo medo de ser ruim, ou subconscientemente talvez eu desistisse por medo de ser boa, e aí aquela coisa dar certo e eu ter que mudar. E principalmente sair da minha zona de conforto. É mais zona de desconforto, né? Mas eu acho que, além do meu medo de dar certo ou dar errado, tenho um medo terrível de ser vista tentando. Porque isso quer dizer que eu vou ser vista falhando. E é louco, né? Por que vergonha? Desde quando que ser visto tentando fazer algo novo é sinônimo de vergonha? Até porque todo mundo começa tentando. Ninguém nasce sabendo nada. Ninguém nasce sabendo andar, sabendo dirigir, sabendo cozinhar, sabendo. Ninguém nasce sabendo. Todo mundo está errando e testando e aprendendo, caindo, levantando, mas a gente tem um grande problema em ser visto falhando. A gente, eu digo, eu. Mas eu acho que em algum lugar vai ter alguém aí também com esse medo de ser visto falhando. Eu sempre ouvi que eu tinha potencial. Eu sempre ouvi que é, eu me destacava nos lugares e foi um pouco frustrante chegar numa certa idade e entender que isso não era garantia de nada. Era meio que assim, quando você cresce ouvindo essas coisas, você entra num lugar de acreditar que as coisas vão dar certo, independente do esforço que você colocar ali, sabe? Então, foi muito frustrante. E aí, quando a minha chave virou, falando: opa, eu preciso fazer alguma coisa, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer com todo esse potencial. Eu não sabia para onde ir, como é que eu uso isso para mudar, como que eu saio da vida que eu tô hoje e uso desse potencial para alcançar a vida que eu quero. E eu nunca soube fazer isso. Eu ainda não sei fazer isso. E aí eu ficava naquela de tipo, eu tenho que ir para tal lugar, eu tenho que fazer tal caminho. Se eu for por aqui, se eu for por ali. E aí, junto disso, vinha, tá, mas e se eu for por aqui e errar? Putz, eu vou ter que desfazer todo esse caminho para voltar tudo de novo. Eu vou ter gastado muito tempo à toa, vou perder tempo. E aí, o que eu fazia? Eu não fazia nada. Porque não adianta ir para errar e ter que voltar para o começo. Sendo que, pô, não adianta. Tu vai errar e tu vai saber que não é ali o teu caminho. Tu vai saber que não é por ali. Tu vai ter que voltar e ir por um outro caminho. Errou, volta de novo. Só que eu nunca tive disposição para isso. Essa é a verdade, eu nunca tive essa disposição, porque se na minha cabeça eu for e der errado, então é melhor nem ir. Ai, nem vou fazer o que ali? E eu nunca fui. E eu nunca fui, eu fui ficando, e hoje eu tô aqui, parada, sem ter arriscado nada, sem ter construído nada, sem ter feito nada, porque eu não me dei ao luxo de tentar errar. Sendo que, tipo assim, eu não sou esse alecrim dourado que eu vou chegar e acertar tudo de primeira. Não, porque se eu for jogar futevôlei, nossa, vai ser de primeira. Porque se eu for dançar balé, não, vai ser de primeira. Tipo assim, eu nunca aceitei o processo do aprendizado, sabe? A minha ansiedade não me permite entender que eu preciso dar tempo ao tempo. Não me apresentei. Oi, sou a Thalita, eu sou carioca, tenho 30 anos, sou advogada. E eu moro no Rio com esse mal-humorado. A minha família toda mora em outro estado, então basicamente aqui sou eu comigo mesma.
E eu já passei por poucas e boas na vida, poucas e boas. E eu pensei até que, poxa, será que alguém está vivendo isso? Será que eu poderia estar falando com alguém que já passou por isso? Será que eu poderia falar algo sobre isso para alguém que está passando algo que eu já passei? Tantas vezes eu ficava pensando na minha história e no que eu podia tirar dela de aprendizado e para compartilhar, e eu nunca fiz nada com isso também. Pois, muito que bem, agora eu estou tentando fazer algo. Eu moro aqui nessa casa vai fazer alguns meses, e antes de eu morar aqui, eu morava numa comunidade aqui no Rio. E aí, quando o pipoco começou lá, opa, tá na hora. Até porque aquilo lá seria somente uma fase. E eu fui me deixando levar, né? Fiquei lá parada, como sempre. Então, o que era para ser algo super rápido virou o meu padrão. Eu transformei o que era para ter sido num step na minha realidade. Então, eu me mudei para cá tem pouco tempo. E eu pensei que quando eu fosse me mudar, tudo mudaria. Eu mudaria, minha rotina mudaria, minha. Não mudou. Não mudou. Não mudou, eu sou a mesma pessoa e eu me sinto hoje uma farsa. Essa é a verdade. Por mais que eu tenha muito orgulho das coisas que eu vim conquistando, ao mesmo tempo eu tenho uma sensação de fracasso absurda, porque eu ainda não estou no lugar que eu gostaria de estar. E aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando, pô, mas eu sou nova, calma. Cara, cabeça do palhaço, né? Ai, eu vou coringar. É muito louco. E assim, por mais que eu saiba que eu me pressiono, eu sei também que a pressão é necessária, mas ao mesmo tempo eu também sei que eu tenho que pegar leve com essa mesma pressão, mas sabe? A engrenagem que vai funcionando. E por conta de todo esse potencial que eu não desenvolvi ainda, eu gostaria de estar em um outro lugar da minha vida hoje. Então, eu tenho que começar a plantar hoje o que eu quero colher amanhã, coisa que eu nunca fiz lá atrás, porque se eu errar, nem adianta plantar, se a plantação vai morrer. Não, você vai saber como cuidar da sua plantação para ela melhorar lá na frente. Esse ano eu tive a crise dos 30. Sim, ela é real. Não, não. E aí, com isso, além da minha crise, veio um pouquinho de coragem. E aí eu resolvi começar a tirar alguns planos do papel. E esse canal é um desses planos. Eu já tive que recomeçar na minha vida várias vezes, muitas vezes. Eu já tive que recomeçar quando eu separei de um casamento e eu que saí de casa. Eu tive que recomeçar quando eu sofri um acidente e eu fiquei internada e tendo que ir para reabilitação por meses. Então, a vida foi me fazendo criar resiliência, sabe? E dessa vez eu vou recomeçar porque eu quero, vai ser uma escolha minha, não vai ser uma imposição da vida. E eu quero recomeçar sem a afobação e o medo que essas outras fases da minha vida me trouxeram. Então, eu estou criando esse canal para usar como um grande diário secreto. Tão secreto que eu acho que eu vou ficar falando aqui sozinha por um tempinho e também tá tudo bem. Acho que vai ser muito legal se alguma coisa positiva sair disso, mas independente de validação, eu quero tentar, sabe? Eu quero falar, não deu certo, então eu desisti. Ou não deu certo, então eu mudei os planos. Mas o que eu não quero fazer mais é eu desistir. Por quê? Não sei, porque eu simplesmente parei. Ai, não deu certo. Por quê? Porque eu simplesmente parei. Eu tô cansada de desistir dos planos que eu faço para mim no meio do caminho. Eu vou documentar algumas coisas da minha vida, principalmente essa busca por, não sei, por um propósito, por uma realização, não sei, por algo que me faça feliz, de verdade. Eu vou documentar isso. Enquanto eu mudo algumas coisas da minha vida, além de trazer conteúdo aqui para o YouTube, eu vou conseguir fazer conteúdos para outras redes sociais. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para as minhas redes sociais. E eu vou documentar todo o meu processo de evolução, autodescoberta e mais uma vez recomeço até
me sentir completa de alguma forma. A vida hoje é muito boa, minha vida é muito legal. Eu já tive em lugares muito sombrios da vida e hoje ela é assim maravilhosa, mas ela é maravilhosa por terceiros. E aí, eu não sei se você tem essa sensação também. É uma sensação de que a vida tá em muleta, sabe? Então, por exemplo, eu tenho um emprego hoje que paga as minhas contas e banca tudo que eu tenho. Se eu perder esse emprego, ferrou. Então, essa é a minha muleta. Eu ainda não sou dona do meu próprio negócio, eu ainda não sei fazer dinheiro. Eu posso saber ganhar, mas eu não sei fazer. Então, algumas muletas nesse sentido, sabe? O meu relacionamento com meu namorado é incrível, ele proporciona coisas lindas pra gente, mas é uma muleta, porque eu também quero proporcionar coisas lindas pra gente. Então, é isso. Bem-vindo ao meu canal no YouTube. Não esqueça de se inscrever, se tiver alguém ouvindo isso aí. E se eu estiver falando sozinha, que fica aqui pra Thalita do futuro. A gente não desistiu e vai dar certo. O quê? Não sei, mas alguma coisa vai dar certo.